tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje sobre atualidades, vamos falar a respeito do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse tema é bastante polêmico, bastante atual, ainda está em curso. A gente tem muito a aprender sobre ele e temos também muito do que especular, do que esperar a respeito do que possa acontecer ainda pela frente. Mas para começar essa discussão, vamos esclarecer o que é o Reino Unido. O Reino Unido é uma organização de 4 países: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. E a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha é uma ilha composta por 3 desses países, exceto a Irlanda do Norte. Então, eu não posso dizer que Reino Unido é a mesma coisa do que Grã-Bretanha. Por quê? Está tendo aí, a ausência da Irlanda do Norte. Ela não faz parte dessa ilha. Ela é um território exterior à ilha da Grã-Bretanha. Então, quando eu falo britânicos, eu estou falando de todas as pessoas que moram no Reino Unido. De repente pode ter surgido alguma dúvida aí na sua cabeça com relação à independência desses países. Bom, o Reino Unido, ele é um estado máximo, mas ele é composto por 4 países que são, sim, independentes em si, mas que fazem parte da organização do Reino Unido, ok? E quando a gente fala do Brexit, nós estamos falando da saída dos países que fazem parte do Reino Unido da União Europeia, ou seja, os plebiscitos, os votos serão compostos por todas essas pessoas que fazem parte desses países. Questão tão polêmica que envolve tantos países de diferentes culturas e posicionamentos políticos, é comum que exista aí uma divisão de opinião, uma diversidade de opinião e uma pluralidade ideológica envolvida nessa perspectiva, onde, por exemplo, a Escócia não apoia o Brexit e estudou e ainda estuda a possibilidade de se retirar do Reino Unido por conta dessa questão. Mas para iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. A primeira coisa que tem que estar em mente é que a União Europeia ela é um projeto utópico. Por que um projeto utópico? Ela surge após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de conquistar a paz. Aquele momento era um momento em que o mundo estava muito tenso por conta da possibilidade de mais uma guerra, por conta da disputa ideológica vivenciada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então o mundo todo queria a paz. E a União Europeia, ela vem como um projeto político e econômico de uma organização multilateral que tem como objetivo propiciar a paz entre os países envolvidos. 5 anos depois, após o início da União Europeia, que era um projeto de União Europeia construído em 1945, logo após, 5 anos depois, em 1950, com o plano Eichmann, Robert Eichmann cria a CECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. O objetivo principal da CECA era criar um mercado comum de exploração de riquezas minerais entre os países envolvidos, para dessa forma facilitar a comercialização tanto do carvão quanto do aço. Em 1955, com o Tratado de Roma, inicia-se a integração de fato da União Europeia com a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. A partir desse momento, podemos enfim falar de uma integração multilateral. A União Europeia deixa de ser um projeto e passa a ser de fato um plano em ação. E a Inglaterra? A Inglaterra, por sua vez, entra na União Europeia em 1973, depois de consultar a todos os outros países do Reino Unido o que eles achavam dessa entrada, se eles gostariam de entrar. 2/3 da população do Reino Unido disse que sim, que gostariam de entrar na União Europeia. Foi aí que a Inglaterra e todos os outros países do Reino Unido entraram na União Europeia. Espanha e Portugal entraram somente em 1990, bastante tempo depois da entrada do Reino Unido na União Europeia.
Em 1999, o euro foi criado e somente em 2002 ele passou a ser a moeda única desse bloco econômico e político, dessa integração chamada de União Europeia. A partir daí, a União Europeia viveu seu período de glória até 2016, quando as coisas começaram a entrar em crise. Existem alguns países que se posicionam de forma adversária a qualquer tipo de integração econômica e política, ou seja, a qualquer organização multilateral. Esses países também criticam a globalização e a União Europeia, que é uma regionalização mundial também. São eles: França, Reino Unido e Itália. E foram exatamente esses países que começaram em 2016 a criticar a União Europeia. Essa chuva de crítica recebida na União Europeia ocasionou uma série de crises e foi exatamente essa crise que alavancou a criação de um plebiscito no Reino Unido. O resultado do plebiscito teve uma diferença mínima de 2% somente. Os partidos conservadores, que eram a favor do Brexit, ganharam com 52% dos votos, enquanto os partidos progressistas, que eram a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, perderam com 48% dos votos. Essa divisão ideológica, essa divisão de opinião alcançou a esfera civil, ou seja, as pessoas se dividiram territorialmente em manifestações e começaram a se posicionar contra ou a favor. Os defensores da Europa e oponentes do Brexit não baixam os braços. Este sábado voltaram às ruas de Londres em defesa da permanência do Reino Unido na União Europeia. Sim à Europa, não a Boris, era uma das mensagens nos cartazes. Numa referência clara ao provável sucessor da primeira-ministra Theresa May, as 7 organizações que convocaram o protesto afirmam que, independentemente do primeiro-ministro, serão sempre pela Europa. Um Boris Johnson insuflável andou pelos seus frente ao Parlamento Britânico. No insuflável, a inscrição 350 milhões de libras esterlinas. O valor que, de acordo com o político e apoiante do Brexit, o país iria poupar semanalmente depois de deixar a União Europeia. De milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Londres pela realização de um segundo referendo sobre o Brexit. Perante o impasse no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, a resposta das ruas parece estar numa solução que tem sido rejeitada pela primeira-ministra Theresa May. Entre os manifestantes estiveram o Mayor de Londres, Sadiq Khan, e a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Os protestos por uma nova votação vêm dar força ao movimento já expresso numa petição online que recolheu mais de 4 milhões de assinaturas. A menos de uma semana da data original do Brexit, 29 de março, Theresa May já vai reiterar que o acordo 2 vezes rejeitado pelos deputados é o melhor acordo negociável. O primeiro-ministro do Reino Unido, o David Cameron, renunciou ao cargo por conta da derrota. Ele realmente não acreditava que o resultado do plebiscito pudesse ser de 52% para que houvesse o Brexit. Ele não se sentiu capaz de colocar à frente este projeto e renunciou. Com a renúncia de David Cameron, quem entra no poder é a Theresa May, no mesmo ano, em 2016, como primeira-ministra. Ela entra no cargo para negociar o Brexit, porém ela não consegue colocar ele para frente e recebe uma chuva de vetos. Essa chuva de vetos que o parlamento faz a Theresa acaba gerando uma sensação de desconfiança com relação a ela e até mesmo uma ineficiência dela ao cargo. Mas o que a gente precisa entender aqui é que, de fato, é muito difícil colocar isso para acontecer. Por quê? Existe uma série de aspectos envolvidos, aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos de abastecimento de alimentos, aspectos jurídicos. A Inglaterra, por exemplo, ela é produtora de 15% dos vegetais para a União Europeia. Então, tudo isso precisa ser muito bem explicado, muito bem definido. E a Theresa May encontrou aí outra dificuldade. Por quê? Durante esse período, ocorreu no Reino Unido eleições municipais e a Theresa pediu que as pessoas votassem em partidos conservadores. E, no entanto, após o resultado das eleições,
foi notado, percebido que os partidos conservadores perderam 80% das suas cadeiras no parlamento. E são exatamente esses partidos que queriam o Brexit. Então isso acabou dificultando a trajetória da Theresa May a caminho de conseguir o Brexit. A verdade é que a maior parte dos países do Reino Unido querem continuar na União Europeia. A Escócia, por exemplo, ameaçou sair do Reino Unido se o Reino Unido saísse da União Europeia. Mas por quê? Por que o Reino Unido quer sair da União Europeia? Bom, são vários os motivos envolvidos. O primeiro motivo é uma questão financeira, né? O calo político, né? Aquilo ali que aperta bastante, que é o fato da Inglaterra pagar para a União Europeia 12 bilhões ao ano. Outro motivo é esse vai e vem de pessoas na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Os ingleses começaram a alegar que estavam perdendo a sua identidade cultural, que estavam tendo ali uma sobrecarga na saúde e na educação pública, e a partir disso eles começaram também a iniciar uma movimentação social com um aspecto xenofóbico, com um aspecto racista. Por quê? Por conta da presença do Reino Unido na União Europeia, esse vai e vem de pessoas, a saída e vinda de trabalhadores em busca de melhores oportunidades de vida na Inglaterra principalmente, tem aí a chegada de muitos imigrantes oriundos da África, do Oriente Médio, e esse choque cultural acaba ocorrendo, né? De fato, essa sobrecarga financeira dos aspectos públicos, dos serviços públicos acabam ocorrendo. Então, motivados por essa questão, os conservadores começaram a lutar pela saída do Reino Unido da União Europeia como medida de proteger esses territórios desse vai e vem de pessoas, né, desse choque cultural, dessa sobrecarga financeira de outras pessoas em seu território. Uma coisa que a gente precisa pontuar aqui é que o Brexit pode desencadear uma saída maior ainda de outros países da União Europeia, inclusive a Grécia já está alarmando a sua possível retirada da União Europeia. E de fato, a Theresa não conseguiu colocar o Brexit para frente. Foi aí que, com essa derrota da parte dela, ela decidiu renunciar ao cargo e entrou para a história como a primeira-ministra que ficou menos tempo no poder. Ela não ficou nem 3 anos no poder. Outra questão importante que a gente precisa anotar é que o Reino Unido nunca adotou o euro como moeda única. Eles sempre mantiveram a sua moeda própria também, que é a Libra. Agora, retomando aqui para a questão da renúncia da Theresa, quando a Theresa May renuncia, quem entra no lugar dela é o Boris Johnson, que é hoje o primeiro-ministro que está no poder. Inclusive foi ele que pegou o coronavírus, né, que inicialmente se posicionava contra o isolamento social e agora é um defensor ferrenho dessa questão da quarentena, né, do isolamento social para não difundir a doença que nós estamos vivenciando nesse momento. Bom, o Boris Johnson, ele entra no poder com aquela característica principal de que vai colocar o Brexit para frente e, de fato, ele consegue. No dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixa a União Europeia. O Reino Unido acaba de deixar oficialmente a União Europeia, após longos 3 anos e meio de negociações, protestos, reviravoltas políticas e também muitas incertezas, né, Carol? E essa saída do bloco foi oficializada há pouco, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Nós vamos agora ao vivo a Londres conversar com o correspondente Sérgio Uti. Oi, Sérgio, boa noite. Houve comemoração aí nas ruas da capital britânica? Olá, boa noite, Carol. Boa noite, Marcelo. Aqui no centro de Londres, até que houve bastante gente que se reuniu, bastante pessoas que se reuniram para comemorar, mas no país como um todo, as celebrações foram bastante tímidas. A contagem regressiva para essa nova era foi em Downing Street, a residência oficial dos primeiros ministros britânicos, que fica aqui bem pertinho de onde eu estou. Também houve comemorações, protestos pró-União Europeia na Escócia, aqui em Londres, em algumas cidades do interior, como Oxford. Se os ânimos estão um pouco mais calmos, o país que deixou a União Europeia hoje ainda está bastante dividido
e, segundo mostram algumas pesquisas, arrependido de ter votado pelo divórcio. Inclusive, se houvesse uma nova eleição hoje, haveria grandes chances do desfecho ser outro, completamente diferente, mas agora não tem mais volta. O Brexit finalmente aconteceu. Para o público comum, para as pessoas que viajam, por exemplo, os efeitos só vão ser sentidos no ano que vem, no fim desse ano, aliás, quando termina o período de transição. A definição de um período de 11 meses para que se exista aí uma transição ocorreu. Porém, a Escócia, que se posicionou contra o Brexit, está pedindo aí uma extensão a mais desse tempo de transição. Eles estão tentando colocar 2 anos para a transição do Brexit, né, e fazer aí todas as novas decisões, todas as novas administrações possíveis no Reino Unido, agora que ele já não faz mais parte da União Europeia. Algumas pessoas acreditam que pouco a pouco os britânicos vão sentir essa saída da União Europeia. Não somente os britânicos, mas também todos os países que fazem parte da União Europeia. Algo que já aconteceu foi uma mudança na questão das imigrações. O Boris Johnson decidiu que agora só entram trabalhadores qualificados no Reino Unido. E através dessa característica socioeconômica, eles vão fazer aí uma pontuação. A imigração vai ser feita de forma pontuada. Cada pessoa vai receber ali um ponto com base em suas características socioeconômicas, mas muito voltada aí para essa questão da qualificação, que nós sabemos que é uma característica importante, né, sobre o que essa pessoa tem enquanto classe social. E através disso ele conseguiu, de certa forma, proteger a fronteira, né, proteger o território britânico desse vai e vem de pessoas, de estrangeiros que não são qualificados para trabalhos específicos. Bom, mas de fato essa questão ainda está em curso, por isso é uma atualidade, né? Apesar do Brexit hoje ser uma realidade, a gente precisa entender que não sabemos o que ainda pode acontecer com o Reino Unido, ou quanto a União Europeia pode sentir com essa saída. O que nós podemos fazer é acompanhar para que até o momento que as provas forem elaboradas, a gente saiba tudo sobre esse tema. Então a gente precisa estar aí lendo jornais, né, acompanhando todo recurso midiático que venha dizer alguma coisa sobre essa questão. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e fiquem bem!